E a participação no programa de intercâmbio do American Field Service. Como surgiu e como foi a experiência? Eu acho que é uma pergunta realmente muito abrangente. Primeiramente, inglês. Eu, desde pequeno, tinha aquela ambição de falar inglês, de estudar inglês, para conhecer as coisas. Então, era um plano meu. Comecei a estudar inglês muito cedo. Na época, tinha a Sociedade Cultural Brasil-Estados Unidos, que era a melhor instituição que ensinava inglês. Eu acredito que, na época, era a única. Essas outras escolas não existiam no aqui. E eu estudei, fiz o curso completo. Ao terminar, foi justamente coincidiu que eu estava indo para os Estados Unidos, com a idade de 18 anos. Eu tinha completado 18 anos e tinha terminado meu curso de inglês. Inclusive, tinha feito a parte de fonética. Quer dizer, eu tinha alguma informação para continuar o meu trabalho. Mas é um impacto muito grande. Você sempre pensa que está sabendo, mas são expressões locais, são a pronúncia diversificada, dependendo do local. Mas eu fiz uma prova escondida dos meus pais e, através disso, eu consegui aprovação. Fiquei entre os 3 melhores. E daí teve que ter uma entrevista, quando meus pais tomaram conhecimento que eu estava em processo de uma seleção para um programa de intercâmbio. Minha mãe reagiu profundamente, achava que eu não deveria ir. Estava no boom de todas as coisas da minha geração, né? Liberação sexual, as drogas, LSD. E tudo isso vinha assim como uma coisa maléfica para a sociedade e que a gente estava nessa fase experimental em termos de programas de intercâmbio. Eu fui da segunda turma. Minha primeira viagem realmente foi no dia 13 de agosto, era uma sexta-feira 13. Então, a data marcante era de agosto. Quer dizer, quem tinha problema nessa área não iria viajar nessa data. Para mim, foi a viagem mais fantástica que eu fiz, porque eu estava entrando no avião mais moderno do mundo na época. Era o Boeing 707, que fazia um voo do Rio para Nova York em aproximadamente 10 horas e 30 minutos. E era uma coisa espetacular. O avião tinha 164 lugares, era 4 turbinas, e hoje é o considerado o sucatão. Mas sempre agradeço a Deus, porque essa, com certeza, foi a melhor experiência da minha vida, foi que me deu uma base enorme para tudo que eu consegui fazer como profissional, como indivíduo, como cidadão. Minha família brasileira sempre foi a base de tudo, porque eu estudei nos melhores colégios, inclusive com todas as dificuldades para se pagar, que eram escolas particulares, mas eu busquei o inglês, foi uma opção minha, não foi do meu pai, não foi da minha mãe, mas sempre eles deram apoio para isso. E nos Estados Unidos eu tive um polimento muito grande, já que a minha família americana era uma família grande, além do casal, tinha 7 filhos, dos quais eu vivia com 5, e eram 2 que eram universitários, que conviviam com a gente mais nos grandes eventos, na época do Natal, nos grandes feriados americanos que nós nos reuníamos. Uma delas era casada e a outra estava noiva. Mas a minha família americana era uma família também muito harmônica. Nós éramos católicos, de frequentar a igreja, tinha aula de catecismo. Meu pai era muito exigente comigo, com o inglês, era muito controlista, e a gente sempre tinha muito controle de tudo que ia fazer, para onde ia, com quem ia chegar. Então, era uma coisa mais ou menos no estilo da minha formação aqui. O que os programas de intercâmbio, na época, eles sempre procuravam fazer com que o aluno se sentisse dentro do mesmo perfil, até mesmo na religiosidade, dos comportamentos e tudo.